O tema de hoje é gravidez ectópica. Vamos lá? Qual a definição de gravidez ectópica? Toda gravidez que ocorre fora da cavidade do útero. E quais são os locais de acometimento da gravidez? Eles podem ocorrer majoritariamente na trompa uterina, mas também em uma menor proporção, ocorrer no colo do útero, ocorrer na cavidade abdominal, ou também em pacientes que já tiveram uma cesariana anterior, eles acontecem e se instalam no istmo, a região onde foi feito o cortezinho para a retirada do bebê. E quais são os sintomas? Qual a suspeita do quadro de gravidez ectópica? É uma tríade clássica. Paciente que apresenta atraso menstrual, sangramento e dor abdominal. O que eu preciso fazer para confirmar a hipótese diagnóstica? Os exames físico somado ao padrão ouro, o exame de beta-HCG e o exame de ultrassonografia. Quando o exame de beta-HCG quantitativo tem um valor superior a 2.000, obrigatoriamente temos que ver uma estrutura formada dentro da cavidade do útero. Quando esse valor é maior do que 2.000 e a gente não identifica estruturas dentro do útero, a gente está diante de um quadro de suspeita de uma gravidez ectópica. E quais são os fatores de risco para essa paciente evoluir com um quadro de gravidez ectópica? Pacientes que já tiveram gravidez ectópica anterior, tabagistas, paciente que tem múltiplos parceiros, pacientes que não se protegem, não se previnem de doenças transmitidas por relação, pacientes que já evoluíram com um quadro de doença inflamatória pélvica, abscessos tubo-ovarianos. Nos fatores de risco, tem um ponto que merece atenção. Quer saber qual é? Continua me acompanhando. Apesar do DIU proteger contra a gravidez com uma eficácia extremamente alta, quando a falha ocorre, a chance dessa gravidez se estabelecer na trompa do útero ou fora da cavidade uterina é maior. Então, por isso que a gente classifica o DIU como um fator de risco. Mas atenção, as gravidezes ectópicas acontecem muito mais frequentemente em pacientes não usuárias de DIU. Esse é só um ponto de atenção que tem que ser comentado, mas não é uma coisa que deve te assustar e te alarmar. Em relação ao tratamento, quais são as opções que a gente tem? As opções cirúrgica, medicamentosa e expectante. Vamos lá. Em relação à conduta expectante, a paciente pode evoluir de um quadro de uma gravidez ectópica para um quadro de um abortamento tubário. E nós temos alguns critérios de segmento para avaliar. Quando a gravidez tem menos do que 4 centímetros de diâmetro, quando a paciente está estável hemodinamicamente, líquido na cavidade pélvica é reduzido, a paciente tem um beta-HCG menor do que 5.000 e está caindo este valor, essa paciente pode ser acompanhada com exames de reavaliação a cada 2-3 dias para acompanhar essa evolução do quadro de uma gravidez ectópica por um aborto tubário. Agora, pacientes que têm os critérios semelhantes, uma gravidez com um diâmetro menor do que 4 centímetros, líquido pequeno na cavidade pélvica, estabilidade hemodinâmica, um desejo também futuro de gravidez, porém o beta-HCG, apesar de menor do que 5.000, ele ainda se apresenta com um crescimento, porém pequeno, porém crescente, ela pode se valer da medicação. E aí é aí que entra o uso do metotrexate. É uma medicaçãozinha que pode ser feita em dose única ou em dias alternados. O problema são os efeitos colaterais. Essa paciente pode sofrer de várias consequenciazinhas do uso dessa medicação. Por fim, a conduta cirúrgica. Pacientes que estão instáveis têm que ser submetidas a uma cirurgia de urgência. Então, essa paciente precisa ir para uma laparotomia para resolução imediata e não evoluir com mais complicações. E a laparoscopia, quando se vale? A laparoscopia ela é indicada para pacientes que apresentam estabilidade hemodinâmica, quando você tem uma alteraçãozinha da gravidez ectópica, porém sem um sangramento intenso, a paciente está bem, a paciente tem desejo futuro de gestação, a laparoscopia pode ser feita com uma ressecção parcial e a retirada apenas da gravidez ectópica, o que a gente chama de salpingostomia. Quando não é possível a preservação da trompa uterina, ou por comprometimento, uma ruptura, um sangramento, a gente faz o procedimento da laparoscopia realizando a técnica de salpingectomia, que aí é quando a gente tira um fragmento da trompa uterina. E quais são as vantagens de realizar uma laparoscopia
em relação à laparotomia. A laparoscopia promove um campo de visão adequado com uma cirurgia em menor tempo, menos sangramento, menos risco de infecção, uma taxa de internação menor e um retorno às atividades muito mais rápido. Além disso, a questão estética, onde a paciente faz por uma cirurgia mini-invasiva um procedimento extremamente eficaz e a satisfação num procedimento, apesar de num momento difícil, consegue ser oferecido para a paciente. Se você tem interesse em mais assuntos, começa a me seguir nas redes sociais.